Oi, gente, tudo bem? Daqui a 3 minutos começa a nossa live, né? Aqui com o Dr. Fabiano Coelho, que é juiz lá de Goiás. Daqui a pouco ele entra aqui, aí eu vou fazer uma apresentação melhor. Já tem bastante gente entrando aqui. E agora é esperar o Fabiano Coelho entrar. Meu nome é Renata, para quem não me conhece, né? Porque tem muitos seguidores do Dr. Fabiano. E sou advogada trabalhista, atuo na 2ª região, só na área trabalhista, basicamente, né? Logicamente que aqui, para quem é advogado, sabe que a gente é obrigado a atuar em algumas outras áreas dentro do trabalhista, né? Mas, olha, tem bastante gente que eu não conheço aqui entrando. Gente, muito obrigada por estar aqui, que é o pessoal que provavelmente faz até curso comigo, mas que eu realmente não tô interagindo muito no grupo. Peço desculpas já antecipadas, gente. Mas o Dr. Fabiano já deve estar para entrar, porque a gente marcou para 5 horas. Deixa eu até ver se ele já entrou aqui. Vamos aqui, Fabiano Coelho. Notável. Acho que ele ainda não entrou aqui. Oi, gente. Oi, Elaine, tudo bem? Lu. Agora tá começando a entrar gente que eu conheço. Minha mãe já entrou. Agora falta mais o Dr. Fabiano mesmo, pra gente começar a falar da live. A live vai ser sobre né, a diferença entre o trabalho autônomo e o empregado e as fraudes que são cometidas, né, para poder mascarar o vínculo de emprego, né? E aí nós, advogados, somos contratados nesse momento para pedir Aqui a Mariana, uma grande amiga minha, que na área dela também tem muito PJ, a Elaine, minha grande amiga advogada também aqui da 2ª região. Tô te dando oi, Mari, minha amigona, que na área dela trabalha na parte de indústria farmacêutica, que tem bastante PJ. Ela não é, mas Oi, Elaine Navas. E a gente tá aqui para falar dessas diferenças, dessas fraudes, né? O que o empregado pode fazer para se proteger enquanto ele está no mercado, durante o trabalho, para se documentar, para se proteger, para ter os documentos certos para na hora de entrar com a reclamação trabalhista poder ter mais argumentos, o que pode ser usado, o que pode deixar de ser usado, enfim. E quem vai nos explicar nada mais, nada menos do que o Dr. Fabiano Coelho aqui, que eu estou no aguardo. Vamos ver se ele entrou. E eu acho que não. Alguém sabe o arroba dele, gente?
Porque não tá entrando, não tá aqui não. Não tá aqui não. Oi, tia, minha tia Lindóia aqui, que é empresária, Ludmila, que também é empresária. Tem bastante gente aqui. Gente, eu vou ter que chamar ele aqui, @trabalho notável. Exato, eu tô entrando lá e ele ainda não entrou. @trabalho. Achei. Oi, Oi, Renata, professor! Todo mundo ansioso aqui com você. tudo bem? Prazer em te ter aqui. Vários alunos Igualmente. seus. Muita gente que eu não conheço, que agora vai conhecer a minha carinha. É, Eu tô lá no WhatsApp, não sou uma pessoa muito tá tudo movimentada no bem? WhatsApp, mas eu entro lá de vez em quando. Muitos clientes meus aqui, tem minha família, minha mãe, minha tia, meu pai, meu irmão lá da Austrália, todo Olha mundo, minha só. contabilidade para poder explicar para os clientes. E vamos lá, né? Agora que o doutor entrou, eu vou fazer uma mini apresentação do currículo dele para vocês conhecerem. E depois eu vou deixar ele à vontade para falar, porque até agora eu não deixei nem ele falar, porque eu sou falante demais. O nome dele é Fabiano Coelho, gente. Ele é juiz do trabalho desde 1998, é titular da Vara do Trabalho de Formosa, Goiás, tá? Foi juiz auxiliar da presidência da vice-presidência do TST no período entre 2014 e 2018. Ele é cofundador do projeto Trabalho Notável, que é um trabalho que eu faço vários cursos lá, que são cursos maravilhosos para atualização dos advogados. Eu faço um curso de recurso de revista, de prática trabalhista, e eu recomendo a todos. Agora ele está fazendo um curso de mentoria, que no final ele vai dar uma explicadinha melhor para todo mundo que se interessar, que é bem legal. Tá? E de disseminação de conteúdo na prática jurídica para advogados trabalhistas. Ele é conhecido nacionalmente pelos cursos dele, super conceituado, super amado, né? Por todos, ele sabe disso, muito querido. Ele abraça os advogados assim como se fosse. Renata, eu vou pedir só para eu pegar só um fone, que para mim tá um pouco baixo, acho que é meu celular aqui, porque Tá no legal. computador tá normal. Eu vou pegar um fone e ver se melhora. Oi? Pega lá na gaveta lá do criado do papai, por favor. Eu só tô acenando aqui, ó, para muito O chegando. Ó, a móvel gente do aqui, ó. lado aí da cama do papai. Muito amado, professor muito amado, porque abraça os advogados de uma forma que poucos abraçam e agarram a Isso, nossa obrigado. causa e nos ensina tanto, né? Dentro da prática, dentro daquilo que ele vive Não. e ensina casos práticos e o curso dele é maravilhoso, ele fala nossa linguagem, tanto para a segunda região, que é para São Paulo, que é uma região um pouco mais, vamos dizer, dinâmica, quanto para 18ª, que é Goiás. Qual que é a região aí? Agora sim, é o TRT da 18ª região aqui. 18ª região, que já é uma região um pouco mais rural, eu acredito eu. É, E mesmo assim ele consegue disseminar o conhecimento para todos e sempre super atualizado e maravilhoso. E hoje vamos falar sobre o empregado, na verdade, né, o autônomo, que existe realmente a figura do autônomo e existe a figura do empregado,
que é contratado sob o manto da nomenclatura de autônomo para emitir Isso. notas fiscais e não recolher impostos, não recolher nada, e simplesmente ele é um empregado no qual deveria ter direito a 13º, férias, fundo de garantia, 13º, e o professor está aqui para ensinar para a gente como se proteger, que documentos que o empregado deve como se proteger para no futuro entrar com uma reclamação trabalhista, como que o advogado deve agir. Enfim, aqui é um bate-papo do qual vocês podem mandando fazendo perguntas que eu vou falando para ele. E agora a fala é sua. Agora eu já falei bastante, professor. Valeu, Senão, Renata. não vou dar tempo de você falar. Valeu e peço desculpa, o pessoal estava meio perdido aqui no começo, porque estava bem baixo aqui para mim, mas agora tá tudo certo aqui com o fone de ouvido. Obrigado pelo convite, Renata, é uma satisfação para mim estar aqui, a gente reunindo, né, com o seu público, né, o pessoal que te segue também vários colegas, né, dos notáveis que estão aqui acompanhando a live no chat, né? Então a gente vai procurar aqui, né, Renata, naturalmente, conciliar, né, informações que sirvam, né, para os dois tipos de público, né, que a gente Sim. consiga passar informações técnicas, né, para os colegas advogados que estão aqui, mas também sem muito juridiquês, sem algo muito rebuscado que deixa o pessoal que seja leigo meio perdido, né, que eu acho que isso é uma coisa que eu acho que nos últimos anos a gente conquistou, né, Renata, que uns 30 anos atrás era bonito, era o advogado falar difícil, né? E hoje acho que não, né? Hoje, quanto mais simples, né? Acho que uma verdadeira, o verdadeiro dom, né? A gente achar uma forma de comunicação que a gente consiga atingir o maior número de pessoas, né? Isso eu acho muito importante. Então, para mim é bem legal estar contigo aqui hoje. E um primeiro ponto que eu queria passar, que eu acho que é bem importante, porque a gente tem que separar o joio do trigo, né, Renata? Eu acho que a prestação de serviço autônomo é algo que, mesmo que não tivesse uma lei legitimando o trabalho autônomo, é algo inerente ao ser humano, né? Aquele indivíduo que atua de forma empreendedora, né, que realmente ele não quer se amarrar a uma relação de emprego, uma relação que te tire uma série de liberdades, e assim sendo, a gente não pode adotar a premissa aqui que toda empresa que contrata trabalho autônomo, ela tem uma intenção de fraude, porque isso não é verdade. Agora, por outro lado, é preciso a gente saber, né, ter a plena noção, a plena percepção de que são formas diferentes de prestação de serviço, né, você contratar um empregado ou contratar um autônomo. Hoje, a legislação fez uma verdadeira bagunça, né, porque a partir do momento em que a reforma trabalhista e legitimada até pelos... para falar disso, né? Diga-se de passagem. Juntou a reforma com o Supremo, dizendo que pode terceirizar tudo na empresa, então vira realmente uma salada, porque você, mas em tese... Mas o terceiro ninguém tirou da CLT, né? Então, aí... Nem o terceiro, nem o nono, né? E aí acaba, né, Renata, que a gente poderia falar assim, a empresa pode terceirizar tudo, né? Primeiro a gente começa a ver algumas reações na jurisprudência, né? Por exemplo, uma coisa que nos interessa muito como professores, né? O Tribunal Superior do Trabalho já tem decisão dizendo que uma escola não pode contratar professores como autônomos para aquelas aulas que são regulares, né? Claro que a gente tem cursos livres, a gente tem cursos de pós-graduação que não tem uma frequência definida das disciplinas, né? Então, isso é um caso à parte. Agora, se eu tenho um curso de segundo grau, né, que eu tenho que contratar professores ali de física, matemática, química, português, redação, essas matérias todas, o TST vem dizendo que, em razão
do tratamento que a LDB deu para o assunto, né, que é a Lei das Diretrizes Básicas da Educação. A empresa não pode contratar professor como PJ, como autônomo, né? Então, aí a gente precisa verificar se para aquela função que a empresa quer contratar, se não existe um risco maior, uma regra legal que torne ilegal aquela contratação. Agora, por outro lado, eu sempre gosto de aconselhar os advogados que estão com a gente, não caiam na tentação de, querendo fazer o bem para o cliente, você assumir um papel que não é seu como advogado. Porque não é o cliente quando pede um conselho, faz uma consulta para o advogado, eu quero contratar umas pessoas assim, 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 mas eu estou querendo contratar como autônomo. Então, eu queria ver se você valida, se é possível, se é melhor contratar autônomo, se é melhor contratar empregado. Não é Aí vem a papel. responsabilidade pra gente, né? Aí joga no colo do advogado. Joga no colo do advogado. E Deus me livre se der errado, né, Renata? Então, é onde o advogado deve falar alto lá, né? Eu vou fazer um parecer aqui, apontando as vantagens e desvantagens, os riscos existentes em cada modalidade de contratação. Mas é o gestor, é o dono da empresa que vai escolher qual é a forma que ele vai contratar. Porque a gente sabe que tem conflito, né, E que vai fazer Renata? a Às vezes. conta. Na realidade, É, assim, é tudo uma questão de conta, né? é. Eu E, vejo empresas que trabalham, que falam assim, não, tudo bem, os caras vão fazer hora extra até dizer chega, mas todo mundo aqui, a média de trabalho são 10 horas. Eu só vou pagar os últimos 5 na Justiça do Trabalho. Então eu guardo dinheiro aqui, é, economizei aqui, vou pagar os últimos 5 e tá tudo certo. Existe isso. é, o advogado vai. Até tem um. Eu lembro, Renata, a gente trouxe aqui. Eu era vice-presidente do IGT, que é o Instituto Goiano de Direito do Trabalho, é uma instituição que tem bastante tradição. O Rafael Lara, né, nosso professor, que foi empossado ontem presidente da OAB, o Rafael foi presidente do IGT por 2 mandatos e eu fui vice dele. Então a gente fez grandes congressos. Na época teve um que eu não me esqueço, a gente trouxe uma palestra que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui hoje, do professor André Luiz Paes de Almeida. Né? O André é amigão meu de muitos tempos, e ele veio dar uma palestra aqui exatamente sobre essa questão de fraude trabalhista, né, de gestão empresarial, tudo mais. E ele contou uma história que é verdadeira, ele já tinha me contado, inclusive dando nome aos bois, que não vem ao caso aqui tratar, né? Mas ele contou que ele foi procurado pelo diretor jurídico de uma instituição financeira daí de São Paulo, né, que eles estavam tendo problema de uma quantidade bem significativa de ações na Justiça do Trabalho, de empregados pedindo pagamento de hora extra. O principal problema era hora extra e pagamento por fora, porque esse banco tinha aquela situação de vender papel, vender seguro, né? O empregado Sim. fazia venda de vários produtos do banco, recebia comissão, mas essa comissão vinha à parte. Aí o André contando na palestra, né? A pessoa queria contratá-lo para ele fazer um plano, né, de gerenciamento de risco, para ver se eliminava aquelas ações, né? Então ele pediu, olha, eu quero uma semana, vocês abrirem toda a documentação, autorizar que eu converse com quem for preciso, que eu quero entender onde está o problema, né? Então, uns 10 dias depois, ele foi reunir com a diretoria do banco. Falou, o negócio é o seguinte, as agências têm orientação para não deixar o funcionário anotar o cartão de ponto corretamente, isso é comum, vários bancos fazem, né? E faz uma espécie de autorização, a cada agência tem um número X de hora extra que pode pagar por mês. Mas ao passar disso, vai na fraude, o gerente impede o pessoal de registrar o cartão de ponto. Então, ele falou, isso aqui precisa registrar, deixar o pessoal registrar, pagar direitinho as horas extras. E tem problema aqui de papel do banco que realmente, pela legislação, não pode pagar por fora, tem que incorporar
na folha de pagamento, e fazendo essas duas ações, eu acredito que vocês eliminam aí mais de 95% das ações, né? O diretor do banco virou assim, uai, doutor, mas se for para cumprir a lei, a gente não precisa de advogado, não, uai. Então, assim, tem empresário que vai nessa, né? O advogado falou, ó, não pode, isso é fraude, você tem que andar na linha. Mas aí o cara quer fazer, você está com parecer escrito, né, Renata? Sim. Até a sua responsabilidade, se amanhã, não só ação trabalhista, né? Amanhã vem um inquérito Responsabilidade do civil, Ministério né? Público, um problema, né, maior para a empresa, você alertou, né? Então é importante. Agora, nesse ponto, eu vejo claramente que a empresa ela tem que botar na balança alguns elementos, né, Renata? Primeiro, é até a questão estratégica mesmo, porque dependendo da atribuição daquela pessoa, não é jogo contratar autônomo, né? Porque o autônomo, por mais que seja responsável, né, e a gente conhece, né, várias pessoas que trabalham como autônomo e que vestem a camisa da empresa mais do que qualquer empregado. Mas essa não é a lógica de um trabalhador autônomo, né? Sim. Então, como é que você vai colocar, por exemplo, contratar um gerente da empresa como autônomo? Não tem E tem vários sentido, empregados que são né? registrados, diga-se de passagem, né? Exato, exato. Então tem determinadas funções, né? Você pega lá o gestor do RH, né? Tem várias funções que são tão nevrálgicas para a empresa que não compensa. Então é um elemento que a empresa deve colocar na balança, né? Porque por mais que possa ser tentador, né, para reduzir o custo da mão de obra, geralmente não compensa. Isso dificultaria até a gestão da empresa, né? O meio de campo ali, às vezes você precisa cobrar um gerente. Como é que você vai cobrar um resultado de um gerente que foi contratado como PJ, como autônomo, né? Que E pode ele foi mandar, contra... teoricamente, pode mandar outra pessoa no lugar dele. Isso, vira assim uma confusão. Então a empresa ela tem que pensar que a lei dá determinadas liberdades, mas isso cobra um preço, né? A questão do custo da mão de obra, que hoje é uma questão bem complexa a ser analisada, né, Renata? Porque geralmente a mão de obra autônoma sai mais barata, né? Ela sai mais barata porque você não vai ter o custo de férias, de 13º salário, de fundo de garantia, né? Então, isso tende a tornar mais barato o custo da mão de obra, mas não necessariamente, né? Porque hoje a gente tem algumas atribuições no mercado tão especializadas que o indivíduo, quando ele tem muita expertise, ele tem condições de, na condição de autônomo, ele cobrar da empresa um valor muito maior do que ele receberia na condição de empregado, né? Então, existem os Sem dois dúvida. lados da moeda, que aí a empresa tem que ver aquilo que fique realmente em conta para a empresa, mas também que estimule a pessoa a trabalhar. E a questão da segurança jurídica, né? De você pesar os prós e os contras, né? De determinadas funções que as pessoas geralmente elas desenvolvem a função como autônoma, você tem uma segurança maior para contratar como autônomo. Agora, funções que tradicionalmente são ocupadas como empregados, a empresa já vai sabendo que se ela resolver fazer uma contratação de autônomo para aquele tipo de tarefa, ela está ficando vulnerável, né? Ela corre o risco de que, eventualmente, na Justiça do Trabalho, aquela situação gere determinado passivo trabalhista. Mas E tudo uma normalmente coisa com salários muito altos, né? é, Normalmente os salários são bem mais altos, né? quando a questão dá problema na Justiça do Trabalho, né, Renata, é um Deus nos acuda. Porque o que acontece, né? Os advogados conhecem bem essa expressão e para os leigos eu vou explicar aqui de uma forma muito simples, né? Um entendimento da jurisprudência que não permite o chamado salário complessivo. Tem até uma súmula no TST
que é a súmula 91. O que é essa súmula 91? O salário complessivo. O salário complessivo é aquele que você, ainda que você esteja de boa fé, você é empresário, ainda que o empregado, o trabalhador, concordou 300% com aquela combinação, você diz Assinou para tudo. eles, você diz para ele o seguinte: olha, aqui na empresa, a pessoa, quando é contratada como empregada, ela ganha, em geral, uma média de R$ 2.000 de salário. Mas eu vou te contratar como autônomo, pagando R$ 5.000. Mas nesse valor de R$ 5.000, você já fica sabendo que eu estou quitando todo e qualquer direito trabalhista, né? Então, se essa pessoa que combinou de boa fé os R$ 5.000, mas que no dia a dia lá a prestação de serviço não era autônoma, essa pessoa vai entrar com uma ação na justiça, e aí o advogado da empresa, desesperado, ele vai falar o seguinte para o juiz. Normalmente a gente recebe esse argumento: ó, seu juiz, quem trabalha na empresa como empregado nessa função aqui, eu estou juntando várias cópias de carteira de trabalho para mostrar que essa função na empresa é uma função que ganha R$ 2.000. Então, se reconhecer o vínculo desse trabalhador, tem que declarar que o salário dele era de 2.000 e toda a sobra dos 2 para os 5.000 que ele recebia no mês era para quitação de outros direitos. Isso não funciona, a banda não toca assim. E aí a conta fica alta para a empresa, porque Paga duas esse vezes, né? trabalhador... Oi? Acaba pagando duas vezes, porque vai pagar Acaba o décimo pagando duas terceiro. vezes, porque nessa situação vai para a justiça e se reconhecer o vínculo, o juiz vai reconhecer com um salário de 5.000, e os 5.000 vai ser a base de cálculo de férias, de 13º, Sem né? Na dúvida. construção civil, né, Renata, eu vejo muito esse tipo de situação. Às vezes as pessoas contratam as pessoas como diarista, né? Só que não é diarista coisa nenhuma, né? Então, não É um sei aí em diarista São que trabalha Paulo. todo dia. Eu não sei aí em São Paulo, mas aqui em Goiás, um pedreiro, acho que a base da categoria é por volta de R$ 1.600, alguma coisa assim, o piso. Mas quando ele trabalha na diária, hoje você não contrata um pedreiro aqui em Goiânia por menos de R$ 120 por dia. É por Então dá tarefa, né? Que aqui em ou São Paulo se tarefa fala ou muito tarefa, né? pode ter tarefa também. Mas se for na diária, a pessoa trabalhar aí 25 dias por semana a R$ 120, dá 2.500, dá uns R$ 4.000, né? Então, esse é o salário que vai ser reconhecido, não é o salário do sindicato. Então, acaba que para o próprio advogado que pega ações desse tipo, são ações rentáveis. É claro que são ações que têm o risco, né? Tem todas as particularidades para que a gente consiga provar ou não, né? E justamente por isso, como cada ação dessa pode representar um baque financeiro para a empresa, é interessante que a empresa adote alguns cuidados especiais, né, para reduzir esse risco, né, do trabalhador ir para a justiça e ter um ganho bem significativo nessas ações. Eu mesma tenho uma ação, é engraçado até para falar dentro desse sentido, que o reclamante era empregado. E aí, o que eles fizeram? Ele recebia, acho que 12, 13 mil reais de salário, né? Aí, não, vamos virar autônomo. Aí, pegaram o salário dele e somaram. É exata, a conta é exata. Ai, quanto que vai dar de 13º, quanto que vai dar de férias, quanto que vai dar de fundo de garantia, quanto que vai dar... Tudo exatinho, eu só fiz a conta na inicial. Falei assim, ó, Uhum, isso daria isso. uhum, Que é exatamente o que ele ganha na nota fiscal. Não dá. exato, exatamente, né? E aí não tem muito para onde correr, porque aí é o tipo de ação que, inclusive, a empresa tem que estar muito propensa a fazer acordos, né? Porque acaba que um acordo, se a empresa está vulnerável, né? Porque o risco é para os dois lados, né? Ontem mesmo, na posse aqui da UAB, encontrei um aluno nosso da comunidade, ele foi contar de uma situação
que a mulher trabalhou 28 anos como empregada doméstica, chegaram a oferecer R$ 25.000 de acordo. Ele falou, não, eu não vou aceitar, porque 28 anos da pessoa sem reconhecer o direito, aí conversou com a família, porque é uma pessoa já idosa, né? Então, claro, o advogado faz o papel dele ali, né, de aconselhar, né? Falou, olha, eu acho que está pouco, acho que não deve aceitar esse acordo, vamos chegar aqui um valor mínimo que seria aceitável, né? E foi para a sentença, perdeu tudo, né? Agora está lá com o mico, digamos assim, né? Para fazer o recurso, tentar Porque ainda tem reverter. que olhar para a cara do cliente e falar, olha, você tinha É, 20 e poucos mil e ficou sem nada, né? é. Mas aí, né, Renata, é onde o advogado tem que ter até bastante responsabilidade, né? Porque advogado nenhum pode garantir para o cliente, né, um resultado na causa, Nós somos né? atividade meio, né? Eu sempre É, falo isso. é. E assim, uma Cê- coisa que muito advogado, desculpa até te cortar, Não, não. mas que eu vejo muito na justiça, porque assim, por exemplo, eu passei uma vez numa situação, o cara ganhava na faixa de 8 mil, né? Ele estava pela reclamada. E eu ouvia o advogado falar assim, não faça acordo de R$ 40.000, porque ele recebeu os 13º, as férias, ele foi recebendo tudo e ele recebeu, Aham, e ele pediu demissão no final, né? aham, E aí, então eu fiz a conta e dava exatamente aqueles 40 mil. Não estava dando, só estava tirando imposto. uhum. E ele falava, não, porque você vai receber 1 milhão, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei, gente, o cara tá achando que o Não imposto, não pode sei quanto ser que vai assim. dar. Mas o INSS não vai pro cara. O INSS vai. Se É, fosse para esse valor vai para a União, não vai para o reclamante. Podia ter feito um é. acordo maior, né? E ter resolvido aquilo. Não, ficou lá 8 anos para receber os 40, 50 mil reais. Uhum. É, É triste, porque advogado é. está mal preparado. Eu acho assim, né, Renata? Eu acho que o advogado pode usar outros casos similares que ele teve para orientar o cliente. Ó, você trabalhou com fulano, ele conseguiu tanto, então vamos tentar tanto. Agora, o advogado ele não pode, primeiro, se arvorar como dono da causa, né? Porque, e é uma coisa que a gente sempre insiste, Renata, o advogado tem que saber e respeitar o tempo do cliente, né? Porque tem situações, né? São Paulo, por exemplo, que é um centro do país que recebe trabalhadores do Brasil inteiro, né? Então, às vezes, Sim. você tem um cliente que o cara tá maluco para resolver logo, porque ele quer voltar para a terra dele, ele quer Ou porque está voltar, passando montar fome. tá passando fome, ele quer pegar a grana ali do acordo, montar um pequeno negócio lá na cidade dele, com a família dele, né? Então, o advogado, claro, tem que ponderar para não fazer um acordo ruim. Aí você fala em 40 mil, Renata, me dá até um frio na espinha, porque, não sei, tem muitos anos que eu não lembro dessa história, mas você falou os 40 mil, e eu fui lembrar um caso que eu atuei como juiz. Eu tinha acabado de chegar aqui no TRT 18, né? Eu fui juiz no TRT da 10ª Região de Brasília, fiz um concurso novo, né? Um segundo concurso e vim para cá em 99, Ah, é né? porque na Então época não logo era unificado, né? não era unificado e não tinha o que hoje tem, os instrumentos de remoção, né? Então hoje eu estou aqui, se eu quiser ir para o TRT de São Paulo, abriu vaga, eu Sim. peço, tem um procedimento, mas na época era só por permuta, e quando eu passei no concurso lá em Brasília, tinha 4 juízes de Brasília querendo vir para cá, para Goiás. E aí abriu um concurso aqui com uma vaga. Então, como eu era o mais antigo dos 4 que queriam vir para cá, não ia sobrar para mim. Aí eu fiz o concurso, dentro daquela assim, né? Que concurso, por mais difícil que seja, você não precisa mais de uma vaga, né? A vaga que Sim. tiver, se der certo, é a sua, né? Então vim para cá. Mas aí o que aconteceu? Na época,
a gente tinha uma situação aqui de representar no Brasil inteiro, tinha uma situação de representantes comerciais da Xerox, né? A Xerox ela tinha feito na época algum ajuste de estratégia de mercado e ela acabou rompendo os contratos com os representantes no Brasil inteiro, né? E a empresa veio para a audiência, Renata, eles ofereceram para o reclamante, isso foi em 99, R$ 40 mil de acordo, né? É 99, para 99, ter 40 uma. mil reais era muito É, dinheiro. isso eu gravei na cabeça, Renata, porque na época dava mais ou menos, dava praticamente 10 vezes o meu salário bruto de juiz, né? Que se fosse pegar pelo valor de hoje, seria aí uns R$ 390 mil, né? Então era uma quantidade, um valor bem significativo. E para uma ação que é tudo ou nada, né? E o Sim, advogado, na hora da audiência, eu ponderei por cresceu. porque até onde a gente vai entrar aqui, que tipo de cuidado a empresa pode ter para ela reduzir os riscos, né? Então, a primeira questão, a empresa ela tem uma documentação muito robusta sobre aquela prestação de serviço autônoma, né? Então, assim, Sim, o autônomo não é obrigatório por lei, pelo menos essa é a regra, não é obrigatório ter um contrato por escrito. Agora, se você sim. tem um contrato por escrito, facilita demais para a empresa sustentar que aquele contrato é autêntico, Que né? ele está E sendo mais cumprido, né? Exato, exatamente. E para sustentar que está sendo cumprido, Renata, é muito importante que esse contrato, como a própria lei fala, contrato tem que ser feito por advogado no Brasil, não é à toa, né? E o advogado fazer um contrato bem minucioso, especificando quais são os direitos e os deveres de cada parte, né? Isso é importante porque se a empresa ela contrata um objeto de prestação de serviço X e começa a exigir que esse autônomo cumpra tarefas que não estão no objeto do contrato, isso já é um caminho assim muito amplo para dar problema na justiça. Eu tenho que ajustar de forma pormenorizada o contrato e cumprir o contrato, né? Às vezes, assim, você quer aplicar uma punição no autônomo, né? Normal, você vai falar assim, o autônomo não pode ser punido. Pode sim, gente. Pode ser Sim. punido, mas ele pode ser punido dentro de cláusulas penais que sejam previstas no contrato. Eu posso, Sem por dúvida. exemplo, estabelecer que de comum acordo, a cada 3 meses, a cada 6 meses, as partes vão estipular uma meta para o autônomo cumprir, né? Um representante comercial, um vendedor autônomo, isso é muito comum. Inclusive, a empresa pode estabelecer um sistema de premiação, de bonificação para aqueles que conseguem superar o que estava previsto. Se você coloca isso amarrado no contrato de prestação de serviço, isso deixa a empresa muito mais segura do que se for um contrato de boca, que fica parecendo assim. Não, isso aqui, qualquer hora, a empresa vai mudando porque não tem autonomia nenhuma, né? Então, são pontos importantes. Não precisa, o autônomo, ele não precisa ser uma PJ, mas é Sim. o melhor dos mundos, né? Contratar uma PJ, aí geralmente essa PJ vai ter um contador que vai ter que pagar, né? Não é a tomadora, a contratante que vai pagar. Esse contador vai emitir notas fiscais para que o valor Preferência não mensal ali. sequenciais. Exato, né? De preferência, né? Então, isso dá uma segurança para a empresa, né? Então, naquele processo ali da Xerox, o reclamante era PJ, tinha contrato escrito, tinha as notas fiscais, né? Tava tudo, do ponto de vista formal, não havia nenhuma fraude aparente, né? E aí chega no depoimento do reclamante, vem a lástima, né? O reclamante afirmou com todas as letras que ele não tinha
que ele trabalhava sozinho no contrato, ele não tinha equipe de vendedores, mas se ele quisesse, ele poderia contratar uma equipe de vendas para auxiliar ele naquela prestação de serviço. Pronto, Então, pronto. O essa advogado se escondeu frasezinha, debaixo da mesa e ficou a R$ 5 no frase, bolso. a frase valeu R$ 40.000, né? E aí o reclamante, depois do depoimento pessoal do reclamante, a empresa não aceitou fazer acordo de jeito nenhum, né? Lógico. E ganharam o processo, né? Então é onde você, nesse tipo de situação, você tem que ter um cuidado muito grande. Hoje a legislação está um pouco confusa, tá, Renata? E aí é sempre importante que o advogado saiba orientar o dia a dia, né, da prestação de serviço, porque um dos maiores riscos que existiam nesses contratos de prestação de serviço supostamente autônomo, né, era quando havia cláusula de exclusividade. A cláusula de exclusividade era, assim, um fator que a empresa perdia na certa um processo judicial, porque você fica com aquela ideia que um trabalhador autônomo, o que é natural, o que é de se esperar, é que esse trabalhador ele tem uma clientela múltipla, né? Que ele possa, ainda que ele concentre as atividades dele mais em um determinado cliente, mas ele está pronto para prestar serviço para outras pessoas. Aí veio a CLT, a reforma trabalhista, e diz lá que o trabalhador autônomo pode ter cláusula de exclusividade. Que a Aí cláusula eu de vou até te fazer uma exclusividade, pergunta. Não está sim, tendo nenhuma DIN disso? não. Até onde eu me lembre, não. Porque deveria ter, né? Porque realmente é um absurdo um autônomo que não pode prestar serviço para outras pessoas, pelo menos na minha Ah, opinião. agora, qual que é o. Até onde eu me lembre, Renata, não tem a DIN, e eu, particularmente, até preferiria que não tivesse a DIN por agora. Né? Eu acho assim, quem advoga para entidades sindicais, salvo se for uma situação muito desesperadora, eu acredito que a melhor estratégia jurídica hoje seria deixar passar o ano de 2022, né, ficar quietinho, e, se É, for o caso, vá para o Supremo em 2023, né, porque isso esse eu ano tem concordo. eleição, pode Não, esse ano acontecer vai uma. ser, É, olha, para não dizer a palavra, mas vai tudo pro ventilador. e o ano que vem a gente tem uma particularidade, né, que o ano que vem, no primeiro semestre, haverá uma mudança de composição de 2 membros do STF. Né? Então, a depender do perfil do novo presidente da República, né, ou da continuidade do atual presidente, o que vier das urnas, né, e da própria composição do Senado, né, que esse ano ano passado a gente viu que Que o pessoal tem que começar a prestar atenção nos senadores e não só no é, presidente, né? e a gente viu que pode acontecer de ser difícil aprovar um nome no Supremo, né, do Supremo, né? Nos Estados Unidos a gente já tem uma tradição, ainda que poucos casos, né? Mas tem algumas situações de candidatos que foram barrados, né, para a Suprema Corte. Aqui no Brasil a gente ainda não teve Aqui é uma esse tipo de palhaçada. situação. Que É, aqui é político, e, né? Aqui, na é. verdade, um Supremo ele é político. Tanto é Mas que nos Estados Unidos é também, né, Renata? Eu li um livro fantástico, que é um livro do Ronald Dworkin, né? Ele morreu, acho que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, e ao falecer ele era considerado, junto com o Robert Alexi, né, praticamente e também o Jürgen Habermas, né, que está vivo ainda, mas eram os 3 maiores nomes da filosofia do direito. E o Dworkin tem um livro que é traduzido no Brasil, mas é um livro delicioso de ler e fantástico, que o livro chama. Ele tem um título, mas o subtítulo é A Leitura Moral da Constituição Americana. Então, ele conta os principais casos da Suprema Corte, né, como o caso lá do Juntos, porém separados, né, a história da segregação racial,
a questão de salário mínimo e direitos sociais no começo do século passado. Ele conta ao longo da história da Suprema Corte alguns pontos. E ele tem um capítulo que ele conta justamente das campanhas de nomeação para ministros da Suprema Corte nos Estados Unidos, né? Que o pessoal arrecada fundos, paga campanha na televisão para aprovar ou rejeitar um determinado candidato, e lá o processo é político também. Eles têm uma expressão, agora eu sou péssimo em inglês e por isso não lembro a expressão no inglês, mas eles têm uma expressão que é o converter para confirmar, que é aquele caso que alguns presidentes mandam para o Senado americano o nome de um professor muito renomado, que tem toda uma obra de direito constitucional que ele construiu até acadêmica, e que chega na hora H, se o cidadão não souber reavaliar alguns pontos de vista, ele é derrubado. E até o Ronald Dworkin, ele faz uma homenagem a um opositor acadêmico dele, né, que é o Robert Bork, que foi indicado pelo Ronald Reagan no começo da década de 80, e o Senado derrubou a nomeação dele porque ele não aceitou, não transigiu de voltar atrás 1 milímetro daquelas posições, daquelas ideias que ele defendeu ao longo do tempo, né? Então, isso é realmente... Agora, eu falo do Supremo, Renata, porque o que aconteceu recentemente? Acho que eu vou ter que pôr meu celular para carregar aqui. O que aconteceu recentemente no STF, dentro disso que a gente está conversando aqui? Houve uma ADPF, uma ADC, melhor dizendo, ADC 48. A ADC 48, ela trata da constitucionalidade da lei do transporte autônomo de cargas, porque essa lei ela tem uma particularidade que lá fala com todas as letras que se o trabalhador autônomo de cargas for contratado, um contrato escrito, né? Existem formalidades que são previstas lá, mas diz que se essas formalidades legais forem cumpridas, não pode ter reconhecimento de vínculo. Ai. E aí aconteceu, Renata, e esse tema, eu acho que o bicho vai pegar esse ano no TST em relação a essa matéria, porque houve uma decisão da 5ª turma do TST em fevereiro do ano passado, era até do seu tribunal aí, do TRT da 2ª Região. O reclamante era motorista. Da quarta, né? Oi? Quando Oi? não é da 2ª, é da 4ª. Verdade. Mas aí, o que era a situação? O reclamante, o tribunal afirmou com todas as letras que ele estava subordinado à transportadora, que a prestação de serviço era pessoal, ele não podia repassar as ordens de serviço para uma terceira pessoa, e o tribunal declarou com todas as letras que houve a fraude. Aí a gente tem uma particularidade para os colegas que são leigos, que estão aqui na live, que para levar um processo para o TST, um recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, nesse recurso, o advogado ele só pode alegar que o tribunal aplicou mal a legislação, que dentro daqueles fatos que foram colhidos, o tribunal não deu a decisão mais adequada. Agora, se o tribunal disse que teve subordinação por isso, e por isso, o TST não pode mudar essa premissa. Então, veio a 5ª turma do TST e disse o seguinte: em razão da decisão do Supremo na ADC 48, mesmo que haja subordinação e pessoalidade, o chamado princípio da primazia da realidade, que é uma proteção do trabalhador, né? A empresa formaliza uma documentação diferente do que realmente aconteceu, o princípio da primazia da realidade não valeria, porque o Supremo explicitou uma tese que é vinculante, que é obrigatória para qualquer juiz e tribunal do país, que se formalmente não tiver defeito na contratação do motorista, não pode ter o reconhecimento do vínculo.
né? Então, me parece assim, uma decisão radical. Eu cheguei a conversar. Absurda, porque na verdade já foi discutido que aquilo lá não condizia com a realidade do contrato que estava firmado, né? E é para Exato, isso que existe o artigo 9º. exatamente. Eu cheguei a conversar com um dos ministros que participou do julgamento. Ele me contou como é que foi a discussão, né? Que foi bem difícil chegar a essa decisão, né? Mas o fato é que essa matéria é uma decisão de uma das 8 turmas do tribunal, né? Eu acredito que em 2021, 2022, esse tema seja exaustivamente debatido no âmbito do TST. E a preliminar foi agora em outubro. Teve um julgamento super polêmico na subseção de dissídios individuais do TST. Não era de motorista, mas a discussão é se a partir do momento em que o STF valida a terceirização em atividade fim, o juiz do trabalho, o Tribunal Trabalhista, ele pode declarar uma fraude nesse tipo de contrato, né? Então, assim, Fez um contrato bonito, tá tudo certo, não precisa de mais pois nada. imagina, né? Então agora a gente vai No país do legitimar jeitinho fraudes. brasileiro, É, não precisa fazer mas mais assim, nada. naquele caso específico, o relator convenceu os colegas ministros que não estava bem caracterizada a fraude. Então acabou assim que, depois de muita discussão, decidiram que não iriam decidir essa matéria, naquele processo específico, né? Ai, que Mas eu não vergonha. tenho dúvida que é um dos temas que, em 2022, serão discutidos no âmbito do TST, e aqui é importante trazer 2 pontos, né, Renata? Um contraponto interessante. Porque se, por um lado, a reforma trabalhista, lá no artigo 442B, né, legitima contratos, inclusive com cláusula de exclusividade, que isso é um horror, né? Pensar um autônomo que vai trabalhar para uma Tem pessoa tantos só. horrores aí. Eu sei que eu chorei tanto quando passou essa reforma, que falava, meu Deus, não é É, possível, não é possível. Ainda queriam passar essa verde e amarela aí eu falei, não, é. gente, pelo amor de Deus, vamos todos Isso para a aqui guerra. é tão estranho que até o presidente Temer, naquela medida provisória atrapalhada, né, a 808, né, que os senadores foram tapeados, né, foram levados no bico, né, de que eles podiam aprovar a reforma trabalhista do jeito que estava, que o presidente ia mandar uma medida provisória para acertar aqueles pontos que os senadores não concordavam. E esse ponto da exclusividade no autônomo era um desses pontos. Na época, o Temer, cumprindo o acordo político, ele editou a medida provisória e a Câmara dos Deputados deixou a medida provisória cair por caducidade, né? Então, ficou a redação da CLT do jeito que está. Mas, Renata, aqui um alento, né, para dizer tanto para o trabalhador que for vítima de uma fraude desse tipo, né, quanto para o próprio advogado, que pode se sentir desestimulado, né, pode ficar com receio de entrar com ação desse tipo, mas até o Ministério do Trabalho atual, né, do governo Bolsonaro, agora no final do ano passado, foi editado o chamado Marco Infralegal Trabalhista, né, que é um conjunto de normas, né? Houve uma compilação das normas do Ministério do Trabalho, Sim, pegaram, era mais de 1.000 atos e reduziram esses 1.000 atos em 7 portarias e decretos, né? Uma dessas portarias, que é a portaria 671, é uma portaria que é um verdadeiro código do trabalho. É uma portaria que tem mais de 400 artigos, tratando de diversos assuntos trabalhistas. E nessa portaria tem lá um capítulo específico sobre o trabalho autônomo
e lá menciona que se houver fraude, o fato de ter o contrato de trabalho autônomo não impede o reconhecimento do vínculo, né? Lógico. Uma O coisa que é o é óbvio. óbvia, né? É. Então, Então, assim, acaba assim, ainda que essa norma seja muito óbvia, né, Renata, eu acho que tem determinados momentos em que a gente vê os direitos das pessoas estarem numa posição tão vulnerável, né, tão numa situação de risco, né? Eu até escrevi agora um artigo para o meu doutorado, para uma disciplina aqui do meu doutorado. Eu faço doutorado em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. E participei agora de uma disciplina que era sobre o lawfare, né? O lawfare é o uso do direito como guerra, né? E o meu artigo é sobre o lawfare trabalhista, em que eu aponto nos últimos 5 anos, em especial, né, a confluência de fatores de atuação tanto do Supremo, do Executivo e do Legislativo para fazer um verdadeiro cercamento aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, né? Então, acaba que a gente está numa onda, numa fase da história tão crítica para os direitos sociais, que o sim. Ministério do Trabalho afirmar aquilo que é muito óbvio, acaba que dá um fôlego, né, para que as pessoas possam discutir aquela questão em juízo. É porque é muito triste o que está acontecendo com os direitos sociais aqui, né? Eu advoguei muitos anos para reclamada e eu vivia numa bolha na qual eu não enxergava exatamente o que acontecia do outro lado, né? E depois que eu passei a advogar para reclamante, eu falei, gente, as coisas não são bem por aí e os caras sofrem de uma tal maneira, não todos, a gente não pode Claro. generalizar, mas assim, principalmente assim, quando você fala de grandes empresas e empregados de baixo escalão, eles são tratados como números, como a gente é tratado no plano de saúde, né? Uhum. E é muito triste o que essas pessoas passam. E quando eles caem em advogados que não estão bem preparados, né, para poder, pelo menos assim, que nem eu chego para um reclamante. Né, você falou do reclamante que às vezes está precisando do dinheiro para voltar para a terra dele, ou isso. Eu falo assim: olha, é o seguinte, eu não Uhum. aconselho. Porque eu acho que o seu processo você consegue ganhar tanto, você tem testemunha X, tem testemunha Y, não sei o quê. Mas o dinheiro é teu. Quem está passando fome é você, quem pode ser despejado é você, quem pode estar acontecendo isso é você, quem vai decidir é você, não sou eu, meu bem. Uhum. Eu me interesso em você receber mais, porque eu vou receber mais. Claro. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer o cara deixar de receber um dinheiro que de repente está na mão dele e ele deixar de ser despejado. Você tem que ter esse seu lado humano. Se você não tiver, você não serve para advogar para reclamante. A gente tem, na verdade, né, Renata, infelizmente a gente tem uma cultura de descumprimento de direitos básicos, né? Você vê, a pessoa tem que ir para a justiça discutir fundo de garantia, né? Verba Para mim, uma rescisória. das maiores violências que a gente teve nos últimos anos foi o Supremo dizer que prescrição do FGTS é quinquenal, né? Porque a pessoa, o fundo é O o cara fundo de trabalha garantia por 30 tempo de anos na serviço. empresa e não pode Enquanto você discutir. está na empresa, você não vai discutir aquilo. Mas existe uma violência simbólica, uma violência até dessa. Uma violência até de uma relação de identidade do empregado no trabalho, Renata, que é algo assim disseminado na cultura do país e que a gente tem muito o que evoluir. Eu fico, sinceramente, eu fico arrepiado quando eu lembro uma situação, foi um dos fatos que mais me marcaram no período que eu passei como juiz convocado no Tribunal Superior do Trabalho, Renata. Eu devia estar no meu segundo ou terceiro ano, acho que o terceiro ano já era, eu estava na presidência do tribunal, né? E houve um determinado tempo na presidência, eu fui convocado na presidência do ministro Ives, né? E como eu cuidava do PJE, eu tinha um gabinete lindíssimo, com a visão
do Lago Sul ali, maravilhosa, né? Que o dia que eu estava Paranoá. cansado, o dia que eu pensava assim, nossa, que vontade de voltar para o meu tribunal, tô cansado disso aqui. Eu olhava para a janela e eu desistia na hora. Né? Falava, não, dá Você para lembra aguentar mais um daquele pouquinho. Lago Sul Paranoá, né? É, Eu tenho uma reclamação trabalhista contra alguém que mora lá e eu fico nervosa quando eu sei que a pessoa aham. mora lá e não me paga. Mas aí, Renata, eu coordenava o PJE e a gente tinha uma missão muito difícil, que era quase impossível de ser cumprida. E eu tive uma série de problemas lá, e tive servidor fazendo, boicotando, fazendo queda de braço, e chegou um momento que eu falei para o ministro presidente, falou, ó, eu preciso de carta branca aqui, senão não vai sair. Eu já identifiquei onde é o problema, né? O ministro me deu o respaldo, e aí uma das coisas que eu pedi, o ministro ficou assim, mas você quer isso, Fabiano? Eu falei, eu quero. Porque os servidores que cuidavam do PJE, do desenvolvimento, né? Eles ficavam no bloco de trás, o bloco que não tem visão para o lago. Eu fui lá falar para o ministro, ó, ministro, eu descobri uma salinha que tem lá no outro prédio, a sala está desocupada, é de frente os meninos lá do PJE, e eu queria autorização do senhor para mudar para lá, né? Ah, mas você vai fazer isso? Eu falei, vou, a hora que o senhor precisar, manda ligar lá, eu venho aqui na hora, mas eu tô achando que os meninos estão precisando um pouquinho de colo, ficar ali junto deles, e funcionou assim, foi uma beleza, a gente conseguiu a missão. Mas aí era o prédio do restaurante do tribunal. Aí falar, já estou aqui, eu vou tem muita coisa para fazer, e passei a ter o hábito de almoçar no restaurante do tribunal, que fica no quinto andar desse bloco lá Sim. do. E sempre almoçava mais tarde, porque era a hora que eu conseguia. Aí teve um dia, Renata, que eu peguei o elevador e tinha uma funcionária da limpeza que estava no elevador. Aí, a hora que eu entrei no elevador, ela não estava com posição de quem ia descer naquele andar, né? Eu entrei no elevador, ela foi saindo. Aí eu brinquei com ela, né? Falei, nossa, mas só porque eu entrei você vai sair, né? E comecei a rir. Pois ela veio contar para mim, sabe, Renata? Ela falou: não, doutor, é que eu sei que o senhor é juiz, e aqui é super comum. Quando a gente pega uma autoridade no elevador, comigo mesmo já aconteceu algumas vezes, da pessoa pedir para a gente descer do elevador. Agora, você imagina, Renata, a Que estupidez, absurdo! né? De alguém que se acha assim tão acima do bem e do mal, que não pode andar num elevador com um trabalhador, porque é um trabalhador da limpeza ou da manutenção, e isso no É Tribunal nojento. Superior do Trabalho, Para né? mim isso é nojento. É nojento. Não, Não tem outra nojento, palavra. né? Aí eu falei para ela, falei, não, não tem nada a ver isso aqui, agora é uma desfeita se você descer do elevador e tal. E aí foi até do meu andar ali conversando. Agora, é Aí a uma outra, aí uma situação que. advogada aqui falando. Comigo o moço me pediu para ir pro forró. Aí eu fui no Supremo, Renata. A minha ida no Supremo, eu fui designado meio que embaixador do TST para conversar com as assessorias dos ministros do STF a questão da terceirização, né? Tema 246 da tabela de repercussão geral, que até hoje está essa confusão, se a administração pública responde, não responde, como é que funciona, né? Aí eu tive que ouvir do principal assessor de um determinado ministro do Supremo, que já aposentou, inclusive, não vem ao caso aqui nominar, né? Sim. Mas fui lá com um estudo, né? Como é que era a terceirização, quais os números, né? Quem era esse pessoal que estava sendo atingido, né? De tomar o calote de empregador, né? Então o cidadão
no final da conversa, ele virou para mim assim e falou: Ô Fabiano, mas cá para nós, né? Essas pessoas, elas, antes de ficar reclamando na justiça que tomou calote, essas pessoas tinham que ter mais cuidado, né, de conferir para quem que eles vão trabalhar, porque aceita emprego depois de qualquer jeito e depois vem para a justiça reclamar que a administração pública é que tem que pagar. Aí eu não aguentei, eu virei para o cidadão, eu falei, pois é, né? Esse país tem muita gente irresponsável, né? Porque Que quer o comer. pessoal só, o pessoal só porque precisa comer, só porque precisa botar comida em casa, fica aceitando qualquer tipo de emprego. Né? Então, se no Supremo tem gente com a visão desse tipo, realmente a gente, É a muito gente tem muito triste. o que caminhar, né? Agora, Renato, eu queria também passar aqui, eu tinha separado, né? A gente está já com 1 hora de live, mas acho que dá para a gente falar um É, pouquinho eu, disso aqui. eu, eu, olha, se depender de mim, eu fico aqui, ó, tá Rafael Mizara, o Ah, olha Lauro de só. Campos, o Rafael mora aqui do lado, ele mora em Campinas, eu tô morando em Atibaia, tô Aham. combinando com a esposa dele da gente almoçar juntas, Ah, aí tem um muito monte de massa. gente aqui do curso, tanta O gente Rafael é um grande legal. amigo e eu publiquei 3 livros já com o Rafael Miziara, né? Um cara muito massa trabalhar com ele. Não, eu tô doida para conhecer ele, a esposa dele pessoalmente. Eu fico enchendo o Aham. saco dela. Eu falo, ai, quando que eu vou te conhecer? Quando que eu vou te conhecer? Quando que eu vou te conhecer? É. E vi aqui também tá a Laila Oliveira, que tomou posse conselheira federal da UAB por Goiás. A Laila é de Jataí, que é uma cidade que fica a 320 quilômetros aqui da capital, né? É uma advogada muito querida aqui. Mas eu queria falar rapidamente aqui, Renata, também, na prática, né? Que tipo de situação configura a fraude em relação ao trabalhar autônomo? Só fazer um comentáriozinho para não Vamos. perder aqui o que Sim. Alciane Margarida falou. Ai, esses trabalhadores. Tá aqui, calma aí, foi. Os trabalhadores ficam querendo o melhor dos dois mundos, trabalhar e ainda receber. Aí já é demais, né? É. A Alciane é a grande amiga que eu tenho aqui no TRT, ela é juíza em Anápolis, que é uma cidade aqui do lado, e tem uma visão social fabulosa. A Alciane é a pessoa no Brasil que mais entende de processo judicial eletrônico. É impressionante. Ela, inclusive, é a maior parte que eu fiquei na coordenação do PJ, ela era era a capitã da minha equipe, né? Ela que brigava lá com o pessoal e vinha chorar comigo. Ó, eu quero que bota no PJ isso, e o pessoal não está querendo colocar. E eu tinha que entrar no meio para conciliar. É uma grande amiga aqui. Mas, olha só, Renata, colegas que estão aqui. O que normalmente a gente verifica na prática, né, nos processos trabalhistas em relação a fraudes? Né? Primeiro, a gente precisa até lembrar os elementos da relação de emprego. Né? Então, pessoalidade, né? Uma característica que normalmente vai ter no trabalho autônomo, que seja um trabalho típico, legítimo, é que o trabalhador autônomo ele tem a liberdade, em geral, de transferir ordens de serviço para outras pessoas. A não ser que seja um serviço super especializado, né? Imagina, contratou a Renata aqui para fazer um recurso, uma sustentação oral, enfim, está contratando a expertise dela, ainda que Sim, não vou passar para pela, terceiros, né? Não tem pelo cabimento. estatuto da OAB não tem problema nenhum, né? Mesmo que não tenha combinação de poderes para subestabelecer, a Renata pode, mas pode acontecer do cliente ter uma confiança tão extrema no advogado que fala, não, para mim só interessa se for você que cuidar aqui Sim, desses sem atos problema. principais, né? Mas normalmente um trabalho autônomo eu posso repassar para um terceiro. A questão da não eventualidade, né? Que se tiver um serviço eventual é mais fácil caracterizar a autonomia, mas de acordo com a própria previsão da CLT, pode ter um trabalho habitual, inclusive com exclusividade, e isso dificulta
a análise. E a questão da subordinação, que geralmente vai ser o elemento principal para a gente ver se a pessoa é ou não é autônomo, né? Então, a Sim. subordinação, por exemplo, né, a pessoa tem que ter, em geral, ela tem que ter a liberdade de recusar um determinado serviço, né? Porque se ela é autônoma, pode ser que ela contratou com outras pessoas, ela pode ter ou até alguma questão de valor mesmo, né? Fala, não, isso aí acho que é dentro da minha, do que eu penso tecnicamente, ou do que eu penso do assunto, isso eu não faço, né? Então ela tem que ter Sim. a liberdade de se recusar sem poder sofrer sanções que não sejam aquelas sanções que sejam previstas no próprio contrato, né? Porque aí pode ter, como a gente já disse, acerca disso, né? E aqui aplica, né, justamente o princípio da primazia da realidade. A gente percebe que a maioria das turmas do Tribunal Superior do Trabalho vem aplicando isso, né? O artigo 9º da CLT é um artigo muito importante, que mesmo na reforma trabalhista não se ousou mexer no artigo 9º, ele é o coração do Se não direito do fosse trabalho. ele, o que seria de nós? O professor, nosso amigo Rodolfo Pamplona, ele fala que para o direito material, o artigo 9º, e para o direito processual, o artigo 765, né? O 765 é aquele que dá liberdade para o juiz buscar provas de ofício, buscar a verdade Sim. real para fazer a justiça. Mas o Pamplona, ele, como ele é das antigas, né? Ele fala que o artigo 9º, que é a espada do He-Man do direito do trabalho, né? Aquela Sim, sem espada que você dúvida. pode invocar com grandes poderes, né? E é mais ou menos isso, né? Porque o artigo 9º fala que é nulo de pleno direito qualquer ato destinado a desvirtuar, fraudar ou impedir a aplicação dos termos da CLT, né? Então, ainda que o trabalhador tenha concordado, isso aqui é uma afronta a uma regra de indisponibilidade absoluta, né? O trabalhador não pode renunciar os direitos que ele, porventura, tenha na condição de empregado. O fato dele ter assinado um contrato pode até gerar um embaraço para ele em relação à produção de provas, né, em juízo, né? Por quê? Né? Porque no direito processual do trabalho, quando tem discussões desse tipo, o empregado ele quer o vínculo porque ele trabalhou para a empresa. Qual que é a cabeça do juiz, tá, pessoal? A cabeça do juiz, uma construção que vem de décadas, né? De quem tem que provar o quê num processo trabalhista. Então, a lógica é, se a pessoa trabalhou para outra, a presunção é de que ela seja empregado. Então, se não tem contrato escrito, não tem formalidade nenhuma, o juiz vai partir da premissa de que havia uma relação de emprego. A empresa que vai ter que se virar para produzir provas de que, mesmo não tendo formalizado, mesmo que não tivesse nota fiscal lá para pagar o valor mensal, aquela pessoa é autônoma, né? Então, a empresa teria que provar. Agora, se a empresa chega na justiça bem documentada, a empresa tem um contrato por escrito, o reclamante tinha PJ, o reclamante emitia nota fiscal, Tinha né, uma tudo PJ certinho, antes, né, de do preferência contrato antes, né? existir, né? É, Isso é muito a importante questão ser da, analisado. a questão das despesas, né, da própria empresa, né, Renata? A empresa provar que quem arcava com o risco, com as despesas lá daquela PJ era o reclamante, né? Então, são fatores que, se a empresa prova na justiça, o ônus da prova aqui, ele se inverte. O trabalhador é que passa a ter que fazer prova com testemunha, com troca de e-mails, né? Hoje é troca de WhatsApp, né? Com vários Nossa. tipos de prova, a troca de WhatsApp, os áudios, hoje é a febre do momento, né? Até o Miziara com a Carol, eles montaram, inclusive, um curso que eu não tive a oportunidade ainda de fazer, Prova mas eu vi digital, que né? Eu está bem assisti. bacana, é de prova digital. Eu não vi, não, mas eu estou igual o Silvio Santos, né? Eu não vi, mas eu recomendo, porque Eu assisti. Aqui em São só Paulo de. tem o da
da Patrícia Terezinha, com a Erotilde, com a Ivani Contini Bramante também, que é Legal, muito bom, ótimo. Então, assim, muito tem que bom. assistir um pouquinho de cada. Tem do É, Farley, não sei se o doutor é que é um conhece, assunto novo, né, o doutor Renata, e acaba Farley. que a gente vai ter muita informação. Mas, enfim, né, nesse caso, haveria aí uma dinâmica, né, do ônus da prova ao longo do processo, e isso é muito importante para o advogado observar, né, observar e orientar o cliente, né, para de repente até não criar uma expectativa, né, falar, isso aqui é uma causa ganha, isso aqui você tem muita chance de ganhar, quando, na verdade, se a empresa tiver bem documentada, não vai ser tão fácil assim para o reclamante ganhar. E fechando aqui o que eu tinha separado, eu reforço aqui a indicação para o pessoal dar uma lida lá na portaria 671 do Ministério do Trabalho. Essa portaria, dos artigos 24 em diante, trata do trabalho autônomo. Então, aqui, basicamente, a portaria repete a regra que está na CLT, né, que o trabalhador autônomo não tem vínculo de emprego, ainda que tenha exclusividade, ainda que tenha continuidade, né, ele não vai ter relação de emprego se o contrato for autêntico, né, for um contrato que cumpra todas as formalidades legais, mas aqui a gente tem que acrescentar que não é só uma questão de formalidade, né, Renata, que se Sim, tem que é o ver. princípio da verdade real. Você tem que buscar a verdade real, né? Exato, E é o exato, que eu sempre falo, assim, outro dia até discuti até com um advogado num grupo, que eu fiquei muito nervosa, né? Na verdade, assim, porque eu sou muito. Eu prezo muito a verdade, né? Acho que foi por uhum, isso que eu fui muito para a justiça do trabalho, busca da verdade real e tudo mais. E ele, num grupo de audiencistas, ele chega e fala assim: olha, eu falei assim, gente, eu prefiro audiência de instrução presencial, porque a uhum. presença do juiz, ela intimida, ela isso, ela aquilo, você fica mais próximo da busca da verdade real, não sei o que, não sei o que. Ele me vira e me fala com todas as letras assim, não. O Justiça do Trabalho hoje não é a busca da verdade real. Hoje é a busca de quem mente melhor. Eu falei, gente do céu, eu acho que eu tô no mundo errado, eu nasci na época errada, eu não sei onde eu tô. Eu... É, Quando você, quando você fica assim. não. O problema, né? Aqui eu gosto muito de um ditado popular, né, Renata, que fala que a esperteza, quando é demais, engole o dono, né? Então, não é bem assim também, né? Eu acho que tem que ter inteligência, tem que ter ali até aquela, no bom sentido, a malandragem, né? Que eu acho que na audiência você vai aprendendo com o passar do tempo umas manhas, né, para você aplicar. Sim. E eu falo tanto o juiz quanto o advogado, né? Quer dizer, tanto o advogado quanto o juiz, né? Porque se vocês acham que Hoje juiz em dia, mais o não juiz, porque tem tanto juiz novinho que nunca trabalhou na vida e hoje acha que todo empregado é tem. sacana. Isso é O que a verdade. gente está sofrendo não está escrito no gibi, viu? Isso é verdade. Olha, o que a gente Porque escuta. hoje, assim, né, Renata, os advogados têm Isso é muito bom, né? Os advogados vão tendo um maior acesso ao conhecimento, né? E por conta disso facilita o advogado conseguir anular uma sentença, né? Às vezes com cerceamento do direito de defesa, uma coisa assim. Mas quando o advogado pega na frente um juiz que tem experiência, é muito difícil ele conseguir anular, né? Porque às vezes o juiz, dependendo do que conversa ali na hora com o advogado e o que registra na ata, né? Ontem até na posse do Rafael, um colega estava lembrando, né? Aí foi falar que era até do escritório dele, falou, seu cachorro, então era o escritório de vocês que fez isso comigo, tava brincando com um colega, que eu brinco com o pessoal que graças a Deus, que eu sou péssimo de memória, às vezes acontece alguma
é muito raro, mas às vezes acontece algum incidente de audiência, eu faço questão Acontece. de esquecer, né? Mas teve uma situação aqui, Renata, que o pessoal arguiu minha suspeição no processo. Era um processo contra um time de futebol. O motivo da suspeição era porque eu torço para o time rival aqui da cidade, né? Do reclamado, e por conta disso eu era inimigo, né? Do Nossa reclamado, né? Senhora! Eu comecei a rir na hora, sabe, o Mas não tem como Renata? não rir, né? Não tem como não rir, né? E aí eu falei para a colega, para advogada, eu falei, certeza, doutora, que o motivo da suspeição é esse, né? É assim e tal. Eu falei, não, tranquilo. Na época, o meu tribunal não tinha isso no regimento, mas desde que acabou a representação classista, eu cheguei a trabalhar com os classistas lá no começo da minha carreira, né, em 98, 99. Mas eu sempre tive o entendimento de que a partir do momento em que os classistas acabaram, o juiz não pode julgar a própria suspeição, né? Você tem que suspender o processo e mandar para o tribunal, né? Mas aí, Renata, e não é maldade, isso aqui é uma questão técnica, tá, gente? Não é falar assim, pô, o professor é mala, né? Nada disso, né? Mas eu mandei o processo para o tribunal, mas um presentinho, né, para o reclamado que estava arguindo a minha suspeição, né, de colocar na ata assim, ó, realmente o juiz admite que torce para o outro time, inclusive tem hábito de ir no campo de futebol, então é torcedor mesmo, não é só aquela torcedor de sofá, né, que não participa, isso e aquilo, né? Mas para guardar a fidelidade com o que aconteceu na audiência, o juiz registra para análise do tribunal que o reclamado só alegou a suspeição do juiz depois que a audiência já estava correndo há 50 minutos e com uma intervenção direta do juiz tentando fazer acordo, inclusive sugerindo propostas que a própria advogada do reclamado pediu licença para sair da sala de audiência para ligar para os diretores do clube para verificar se eles aceitavam a proposta do juiz. E não deu outra, Renata. Chegou lá no tribunal, o tribunal disse, olha, além de não ter Fundamento disso aqui não nenhum, ser um né? motivo, tem preclusão, porque se a parte aceitou, o juiz conduziu o acordo, então quer dizer que se desse acordo, estava tudo certo, o juiz não era suspeito, agora porque não deu acordo, o juiz é suspeito, né? Então esse tipo de situação geralmente não passa, não, sabe? Ai, são aquelas coisas que só, olha, médico e juiz que vê, né? Tem uma que Uhum. fala aqui, ó, eu quero conhecer o senhor pessoalmente e a Alciane. Arguíram minha suspensão porque o classista de empregadores tinha sido convidado para pescar com o advogado da empresa. Tipo, oi? A suspeição dela, né? Porque o A classista que não suspensão tem nada a dela. ver com ela foi pescar, né? Então, realmente, não dá, né? Mas eu queria só ler o artigo aqui, Renata, que eu mencionei que está lá na portaria 671, que eu acho assim, que como a gente está num momento de discussões, né, da viabilidade dessas ações, eu acho importante o advogado, quando for fazer um recurso ou mesmo uma petição inicial, defendendo o vínculo para um trabalhador nessas condições, ele pode, o pessoal quiser anotar aí, é o artigo 28 da portaria 671 do Ministério do Trabalho. Esse artigo diz o seguinte, olha que coisa simples, presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício, ainda que o trabalhador preste serviço por meio de pessoa jurídica, né? Sim. E aí vem uma explicação a mais, que a caracterização da subordinação jurídica deverá ser demonstrada no caso concreto, comprovada a submissão direta, habitual e reiterada do trabalhador aos poderes diretivo, regulamentar
e disciplinar da empresa contratante, entre outros. Essa ressalva que a portaria faz aqui no parágrafo único do artigo 28 é porque a reforma trabalhista de 2017 e as decisões do Supremo sobre a licitude da terceirização na atividade fim enterraram a tese que foi construída pelo professor, né, pelo ministro Maurício Godinho, né, sobre subordinação estrutural, que era aquela situação em que o trabalhador que estivesse na empresa, mesmo que ele não recebesse ordens diretas da empresa tomadora de serviço, da contratante, se ele estivesse trabalhando numa tarefa, numa função que era imprescindível para a estrutura produtiva daquela empresa, ele seria considerado empregado. Não haveria aí uma subordinação jurídica, uma subordinação às pessoas que conduzem o negócio, mas seria uma subordinação à própria estrutura do negócio, né? Uma subordinação objetiva, né? Que meu amigo Pepe, né? O Zé Eduardo Chaves, lá no TRT de Minas, ele chamava isso de subordinação reticular em relação à terceirização, porque haveria ali reticular no sentido de uma rede, né? De uma cadeia produtiva, e que se o reclamante compusesse, né, uma posição imprescindível dentro da cadeia produtiva da empresa, ele seria empregado, né? Então faz-se essa ressalva aqui de que a subordinação tem que ser jurídica, né, com cumprimento de ordens, tudo mais, porque é o rebote da configuração de licitude da terceirização na atividade fim, né? Então isso Até basicamente ontem, é o que eu separei aqui para a gente conversar na aula nessa de live. ontem, o doutor falou sobre a estrutural e falou outro nome que não tinha colado, e aí mudou para estrutural e pegou Supersubordinação, supersubordinação. Ó, foi na aula de ontem. que é um termo do professor Jorge Luiz Souto Maior, mas que é a mesma coisa, né? Sim. Eu falei, não, eu escutei isso ontem, eu tenho certeza. Bom, alguém tem alguma pergunta? Eu acho que foi tanta coisa falada aqui, o pessoal deu mais palpite. Como que é o nome dela? Alciane, né? Alciane, por favor, me adiciona, que eu vou querer fazer uma live com você também, que eu quero conhecer o pessoal daí de Goiás. Por favor, me adiciona, porque eu não vou conseguir te achar aqui. Eu vou ficar muito feliz e vou ficar feliz em poder ir aí conhecer vocês pessoalmente. Abaixando um pouco essa coisa, sou muito. Eu vi aqui, Renata, eu queria só comentar eu vi um comentário aqui muito bom do Gessé Lima, e eu queria comentar só isso, que eu acho que seria importante a gente passar para o pessoal aqui. O Gessé disse o seguinte, que é complicado aquela famosa pergunta se o reclamante poderia se fazer substituir, que normalmente os reclamantes não entendem direito a pergunta e respondem sim, né? E é aí onde eu queria fazer uma ponderação com os colegas advogados. Isso vale tanto para advogados de empresa quanto advogados de reclamante, né? É muito importante que o advogado prepare o cliente para a audiência de instrução, nesses casos mais complexos em especial, porque às vezes é uma questão simples, não tem muito o que preocupar, né? Mas quando eu falo preparar, claro, não me entendam mal aqui, né? Não estou dizendo que a gente tem que construir uma versão para o cliente ir lá mentir, falar qualquer coisa para o juiz. Não, né? É você explicar para o cliente, né, como costuma acontecer a audiência trabalhista, que tipo de pergunta o juiz pode fazer, né, e explicar qual que é o sentido, né, dentro da versão dele ali, o que normalmente teria que ser a resposta. É uma espécie de treino, né, porque acontece que muitos dos reclamantes, por não conhecer de leis, né? Principalmente o reclamante, porque tem empresa que tem preposto que já fez mais audiência que eu, se brincar, né? Com então os caras estão ali todo dia. Ainda Sabe mais o que agora vai acontecer? com o né? eletrônico, Agora, tá aqui com
um olho aqui, outro ali, fazendo 300 audiências ao mesmo tempo. É. Agora, o reclamante, ele tem uma dificuldade, aquele ambiente ali da audiência, ele é um ambiente, muitas vezes, até inóspito, hostil para ele, constrangedor, né? E o advogado acaba tornando mais leve, né? E assertivo o depoimento se fizer algum preparo antes. E a mesma coisa, né, Renata? A gente precisa quebrar esse tabu, né? Até hoje eu vejo muitas vezes advogado, às vezes até aluno meu já veio conversar isso comigo, falei, pelo amor de Deus, cara, para com isso, larga de ser bocó, né, uma expressão que a gente usa aqui no Goiás, mas o seguinte, o advogado bate no peito e fala assim, eu não converso com testemunha antes da audiência, né, como se isso fosse uma prova de honestidade, uma prova de ética. Para mim, isso é um atestado de descaso com o processo. Claro que a gente sabe, né, Renata? A vida do advogado não é fácil, às vezes não dá tempo, às vezes o cliente apresenta a testemunha em cima da hora, né? E você não consegue planejar direito. Mas são casos atípicos, mas você sentar e conversar e saber qual é a realidade, porque o que acontece muito, que eu já vi, é de a testemunha sentar lá, não sei por quê. Porque eu não sei. Nem o advogado sabe se aquela pessoa participou lá se conhece o reclamante. Como que você vai chamar aquela testemunha? Não dá. Ou então a pessoa fala, você é amigo dele? A pessoa entende que só porque é amigo do Facebook já é amigo. E não é, as coisas não funcionam dessa forma. Então, eu sempre vou explicando, gente, olha, amigo é aquele que empresta dinheiro, ou que vai para festa junto, ou que vai para casa do outro, ou que liga para falar confidência. Você é esse amigo? Sou. Ah, então você não serve. Olha, eu não sou esse tipo de amigo. Então, legal. Então, tá bom. Então, vamos prosseguir. Você tem que conhecer. Aí só não pode negar que é amigo, né, Renata? O advogado arguiu a suspeição da testemunha do reclamante num processo que eu conduzi à audiência, e eu perguntei se era amigo pessoal, isso e aquilo, né? O rapaz disse que não, que era só colega de trabalho. O advogado da empresa, então, falou, excelência, era audiência presencial, né? O senhor permite que eu chegue aí na mesa para mostrar aqui o Facebook do reclamante, né? Eu pensei, assim, amigo de Facebook não tem suspeição, né, doutor? Não, excelência, mas... Não, excelência, mas esse caso aqui é diferente. Então, a foto da capa do Facebook do reclamante era ele dando um selinho no rapaz, na testemunha, né? Aí não tem jeito. Outro dia eu entrei numa audiência e falei, não, eu vou instruir a amizade, né? Eu estava pela reclamada. Aí a própria testemunha, assim, a advogada também não conversou. Você é amiga dela? Sou. Você frequenta dela, a casa dela? Frequento. Ela já te emprestou dinheiro? Já. Não precisa mais nada. Teve um artista aqui num processo meu, Renata, que eu perguntei como é que era a amizade, né? Aí o cara falou para mim assim, falou, doutor, eu sou tão amigo dele que eu sou capaz de mentir por ele se precisar. Eu falei, então, eu nunca vi contradita tão fácil de você acolher. E um cara tão sincero na vida, né? Mas aí o que eu queria deixar finalizando aqui, que é muito importante que o advogado tenha esse contato com a testemunha. Primeiro, como você lembrou, né, Renata, de saber o que a testemunha sabe, que às vezes não sabe nada, né, vai lá, ou não sabe nem de uma prática da empresa, né, então não tem o que falar. Agora, é importante também orientar a testemunha sobre até que ele vai ter lá o compromisso, né? Que às vezes tem testemunha que fica com medo na hora que o juiz fala ali, negócio de crime, de prisão, isso e aquilo, né? Então já advertir que isso é normal, que o juiz vai falar aquilo lá mesmo, né? E algumas perguntas corriqueiras, explicar qual é o sentido da pergunta, né? Porque tem situações que são clássicas, né? Às vezes já teve várias situações, né? A pessoa, essa que você lembrou, você é amigo, né? Então tem que explicar direito que tipo de amizade que é. Às vezes, jornada de trabalho, você pergunta para a testemunha ou mesmo para o reclamante,
qual era o seu horário de trabalho Falou lá na horário empresa. contratual. As Morreu. pessoas confundem, né? Qual era o horário trabalhado e qual era o horário contratado e qual era o horário efetivamente ajustado. Eu mesmo já passei por situações que lá na frente da audiência eu até fiquei com dó, mas o reclamante, eu perguntei para ele qual era o horário, falou, ó, eu não quero saber qual que era o horário que estava no contrato, eu quero saber aqui o horário que o senhor realmente fazia, do senhor entrar e sair. Ele me disse o horário que era o que a empresa dizia, que estava lá no cartão de ponto. Depois que terminou o depoimento, que ele sentou do lado do advogado, aí o advogado veio e falou, excelência, pela ordem, o meu cliente aqui queria mudar a resposta, porque eu fui conversar com ele aqui, ele disse que não entendeu o que o senhor perguntou. Eu falei, Então, doutor, aí é não isso tem aí. jeito, eu perguntei, expliquei, ele respondeu de novo, né? Mas o advogado fazendo uma orientação prévia, você inibe, né, esse tipo de risco de uma informação atravessada. Sim. Ai, gente, desculpa, mas eu amei a Alciane. Ela aqui, ó. Perguntei se era amigo íntimo. Deixa eu voltar aqui. Perguntei se era amigo íntimo. A testemunha respondeu: só tenho intimidade com a minha mulher. É, essa é clássica. O povo aqui do Goiás é bruto, eles falam isso mesmo, Renato. Eu já tive situação desse tipo aqui, que eu tive que interferir porque a testemunha queria bater boca com a advogada. Falou, a senhora está me respeitando, me desrespeitando. Que história é essa de intimidade, né? Aqui tem É isso, a gente não vê audiência, em tem São de Paulo. tudo, né, Renata? Teve uma situação aqui que foi preciso chamar a segurança do tribunal, porque foi perguntar se a testemunha era amigo, inimigo ou parente lá do reclamante, ele disse que não, mas a hora que falou do reclamado, ele declarou a sua paixão pelo reclamado, falou, eu amo esse homem, só que ele não me quer. O reclamado levantou da cadeira, ele queria porque queria bater, quebrar a cara da testemunha, foi preciso parar a audiência, chamar a segurança do tribunal. Então, realmente, a audiência é o palco, é onde acontece tudo, né? Eu brinco com o pessoal, Renata, que tem dia, né, essa história de audiência, tem dia que dá vontade, se pudesse ligar lá no tribunal, falou, ó, eu queria que vocês me passassem a conta do tribunal, porque eu me sinto na obrigação de devolver o meu dia de salário hoje para o tribunal, porque não é justo eu receber para me divertir Pra me tanto, né? divertir desse jeito, né? Porque não é possível, gente. Aqui em São Paulo a gente não está tão habituado a ver esse tipo de coisa, porque é outro tipo de É. empregado que tem, enfim. Mas, gente do céu, essas coisas eu nunca vi. Com 20 anos aí de justiça do trabalho, olha, eu sou apaixonado por ele. Imagina, que horror. Só por Jesus mesmo, viu? Tem um desenho, uns stickerzinhos dele que fala assim, tem a cara de Jesus, ele fala assim, nem eu na causa. Assim. Nem eu na causa, é isso aí. Eu tenho hora que não dá. Bom, gente, pelo jeito tá todo mundo super feliz aqui, tá todo mundo só falando de comentários, assim, ó, já tive empregador voltando para assistir a audiência porque amou o ambiente, que a live tá super divertida e que ninguém quer acabar a live. Live de sexta-feira, né, Renata? Live de sexta-feira é bom assim, né? Alto astral, a gente poder ter uma conversa mais leve, mas também com conteúdo que achei que foi bem legal a gente poder ter passado para o pessoal esses assuntos aí hoje. Eu amei fazer a live com o doutor, eu quero fazer de novo e quero conhecê-lo pessoalmente. O senhor começou como meu professor, agora nos cursos que eu comecei, de tanto que as minhas amigas, a Estivalete é muito minha Sim, amiga. a E Eliane, né? ela falava assim, Renata, assista o trabalho no TAP, assista o trabalho no TAP. Muito legal. Vamos para Ribeirão, vamos para Ribeirão, vamos para Uhum. Ribeirão. E eu não consegui ir, porque enfim, antes da pandemia, eu tenho pais idosos, tava com medo e tal. E eu falei assim, meu, não dá para ir, não dá. Mas me arrependi por não conhecer, por não ter ido e conhecê-lo pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade, porque avião para Goiás ainda tem. Não, e se Deus quiser, seria agora fevereiro, mas ontem eu até conversei com o meu
anjinho da guarda aí da ASP, né? E a gente vai fazer um evento do Trabalho Notável presencial em São Paulo com a ASP. Aí o que a gente deixou mais ou menos combinado é que a ASP fechou de novo nessa semana, parece estar com 12 pessoas com Covid, né, O de negócio tá bem empregados da... feio aqui. Essa É, Omicron aqui, o negócio tá bem é. feio. E aí a gente combinou de deixar pré-aprovado, né, o evento, né, que vai ser uma palestra que eu devo ir com algum outro colega professor, que a gente vai ver aqui, a depender da época, quem que a gente consegue levar. E assim que a ASP reabrir, 30 dias depois, a gente faz esse evento. Aí vai ser bem bacana, que é uma oportunidade da gente estar com a galera aí de São Paulo, né? Que tem muita Ai, gente que está com a gente aqui no Trabalho Notável e que mora aí em São Paulo, São Bernardo, né? Tem aqui, muita ó, gente aí Elaine na Navas, que região. também que é muito minha amiga, Aham, que também é outra que queria me levar para Ribeirão de Preto de qualquer forma. O aham. Lauro, A turminha enfim, boa. todo mundo aqui que me levou para te conhecer. E agora eu sou mais uma que tem 300 cursos já para fazer, que quero acompanhar todos. Minha mãe, assim, hoje, no sábado de manhã, Renata, o que você está fazendo? Não sei se era sexta, sábado, não sei, algum dia. Mãe, eu tô assistindo meu curso. Estava deitada na cama. Deixa eu só ouvir aqui o curso. Vai, mãe, deixa eu ouvir. Que foi o Muito dia que bom. o doutor falou do Souto Maior e Do Souto tal. Maior. Sim, é muito Aí, bom. ó, minha mãe aqui, ótimo e tal. E todo mundo falando assim, todo mundo amou. Eu só tô vendo todo mundo assim, feliz, tá? Há muito tempo eu não fazia uma live que todo mundo falava tanto que foi divertida. Acho que a gente se deu bem aqui na química de conversa. Muito legal isso também, né? É porque já E é raro, Renata. Já aconteceu, claro que por uma questão de ética, eu não vou falar nunca o nome da pessoa, né? Mas teve um professor que eu gosto muito do cara, já fiz algumas atividades junto com ele, mas pensa uma live sem graça. Sabe aquela live que você fica assim, tá, e aí, não vai acontecer nada nesse negócio, né? Então, às vezes acontece isso, né? Da gente não, sim, sei lá, não sei se é o dia, ou não sei se não deu a química, mas foi muito massa estar com você aqui. E eu queria só aproveitar aqui o espaço, Renata, pode falar à convidar vontade. é, E falar dos seus convidar cursos, o. por favor, porque tem muito advogado aqui Isso, para comprar curso. é. Não, eu não quero vender nada aqui, eu não quero vender nada. Mas eu Mas é o quero que o povo seguinte. compre. Eu quero que o povo compre. A gente tá com algumas atividades de trabalho notável, né? Semana que vem é a última semana do desafio de lives que eu estou fazendo com o professor Felipe Bernardes, né? De segunda a quinta, 10 horas da manhã. Então a gente vai fechar. Segunda-feira mesmo vai ser uma live massa sobre acidente de trabalho, né? Vai ser comigo 7 dicas para as ações acidentárias de trabalho. No dia 24, a gente começa o evento, o primeiro evento nosso maior, né? E vai ser, em termos de conteúdo, eu estimo que é o maior evento que a gente já terá feito aqui no Trabalho Notável. Vai ser um treinamento gratuito de prática trabalhista e a gente vai elaborar uma petição inicial aqui ao vivo, uma contestação com Ai, que legal. reconvenção, tratar de limbo previdenciário, justa causa, reconhecimento do vínculo. Vai ter uma aula, uma audiência simulada que a gente vai preparar esse fim de semana. A gente vai estar definindo os convidados para estarem com a gente. Vai ser uma audiência massa, com muito conteúdo, mas também divertida, né? Como tem que ser uma boa audiência trabalhista. E falar de nichos da advocacia, de estratégias da advocacia para 2022, que a gente está chamando a atenção que esse ano vai ser um ano de muito trabalho, né? E eu acredito até de recompensa para aqueles advogados que, mesmo nos momentos de dificuldade, né, que muita gente pulou fora, inclusive, da área trabalhista, a gente teve os resistentes, os resilientes, né? E esse ano eu acredito que vai ser um ano muito rico para a advocacia trabalhista, né? Primeiro, porque a gente ainda tem polêmica da reforma de 2017, Demais, né? veio esse marco infralegal
trabalhista, né, que são atos com centenas e centenas de artigos, alguns polêmicos, né, as empresas vão ter dificuldade na aplicação dessas regras do Ministério do Trabalho, então o consultivo vai ganhar força em 2022 e com a decisão do STF nos honorários lá advocatícios e periciais para o beneficiário da justiça gratuita, né, a gente acredita que esse ano vai ter uma normalidade, né, de aumentar o número de ações e também aumentar o próprio volume de pedidos, né, porque muitas vezes o advogado atende o cliente. Eu já peguei petição, Renata, que o advogado diz que o reclamante fez hora extra, mas ele não vai pedir porque ele não tem como provar. Então Sim. acaba que esse tipo de É muito situação triste isso, sabe? é triste. Eu falo assim, porque às vezes a pessoa entra com a reclamação trabalhista e ela não tem a testemunha naquele dia, É, mas depois vai aparecer, enfim, e depois já é, prescreveu. Ou então não consegue a testemunha e não é uma aventura jurídica, é, porque eles colocaram os honorários advocatícios como se todas as reclamações trabalhistas fossem aventuras jurídicas. E não são. isso. 90% delas, na verdade, assim, primeiro que quando você trabalha com um advogado que realmente está querendo trabalhar de verdade, que não é aquele advogado que fica só inventando história, que tem muitos Uhum, também, mas assim, você vê que a pessoa tem o direito, mas ela não conseguiu provar. Não conseguiu exato. provar porque veio uma pegadinha ou porque respondeu o horário contratual. E isso Uhum, não significa que o cara estava de má fé. E o cara é. pagar honorários advocatícios por causa disso, ou deixar de exercer o direito dele por conta disso, é tão dolorido para quem advoga para reclamante, É e assim. uma deturpação institucional, Renata, sem tamanho, porque acho que todos nós devemos primar e estimular a litigância responsável. Agora, isso não permite que a gente imponha o medo nas pessoas, né? De falar a Sim, justiça do trabalho, no lugar de ser um porto ali de garantia de direito, né? Virou um lugar de pesadelo, né? De reclamante que, mesmo ganhando alguns pedidos, a gente viu casos assim no Brasil inteiro, né? Mesmo ganhando alguns pedidos, o reclamante sai devendo da ação, né? Porque o juiz, o que apurou de honorários lá para o sim. advogado da empresa é mais do que o crédito Eu do tive um reclamante. agora, assim, e eu É, consegui segurar, graças a Deus, eu segurei até o inferno. Aí no dia do meu agravo, do julgamento do meu agravo de petição, falaram, não, isso aqui é coisa julgada, e saiu lá o negócio do Gilmar Mendes. Nossa Senhora, meus embargos de declaração, na hora. é, é. Tá para ser Então, julgado. então a gente acredita, Renata, que 2022 realmente, nesse ponto, vai ser um ano de muito trabalho, né? E para isso o pessoal tem que se capacitar. Fica o convite. Daqui a pouquinho, eu até queria ter colocado agora e esqueci. Daqui a pouquinho a gente vai colocar lá na nossa bio o link para quem quiser fazer inscrição para essa atividade, que é de 24 a 27 de janeiro. E está rolando uma outra situação, que até o dia 28 eu estou recebendo o pessoal todo dia no Zoom, às 8h30, para falar um pouco de estratégias da advocacia, de Foi nesse que eu divulgação, ouvi. de planejamento de carreira e também respondendo questões técnicas, né? Então, pessoal, hoje mesmo a gente falou sobre questão de trabalhador de aplicativo. Essa semana teve muita gente perguntando de questões de execução, né, de busca patrimonial, de acidente de trabalho, né? Então é uma atividade que tá bem rica, que é uma preparação para uma turma pequena. Eu vou abrir uma turma de 10 alunos apenas no final do mês, para o pessoal que quiser um acompanhamento mais É a mentoria, individualizado, né, né? que o É doutor estava tipo uma falando. mentoria. O CNJ tem uma restrição em Ah, é. relação à mentoria, o que eu acho uma besteira até, Renata, porque eu acho assim, uma coisa é claro que eu não poderia dar mentoria para um advogado que está na minha jurisdição, porque senão fica aquela história, eu ensino o que ele tem que fazer para eu julgar,
né? Sim. Agora, eu vejo que se eu pudesse orientar advogados do Brasil inteiro que não estão na minha jurisdição, né, acho que é uma colaboração que você dá até para a cidadania, mas o CNJ preferiu uma solução mais radical, então, por isso, Para variar. é, Hoje eu eles querem criei número. O negócio eu deles estou é número. criando uma situação que escapa às vedações do CNJ, que basicamente é um ponto, né, Renata? E aí é uma coisa que eu vou ajustar com os alunos para que a gente tenha um resultado efetivo sem que eu viole qualquer regra do Sim. CNJ. Porque, por exemplo, né, é um atendimento particular porque o aluno que entrar nessa turma de 10 alunos, a gente vai ter uma reunião individual para ver qual que é o momento da advocacia ali do aluno, para ver qual que é a prioridade dele maior, né? Um programa de 6 meses, né? Para eu poder montar realmente igual uma dieta de nutricionista, né? Você não vai indicar a mesma dieta para todo paciente, né? Então aqui é a mesma coisa. Então a única coisa que o aluno vai ter de restrição em relação a uma mentoria tradicional é que se ele me dissesse, olha, professor, o que eu mais preciso hoje é melhorar, sei lá, os meus recursos de revista, né? Então a diferença é que numa mentoria o professor falaria para o aluno assim, então agora, a partir de agora, qualquer recurso que você vá fazer, nós vamos fazer junto aqui para você ter a orientação e acertar de vez, né? E nessa estratégia, por conta de restrição do CNJ, eu vou ter que falar para o aluno, olha, eu quero que você me passe, tipo, 2 recursos que você fez nos últimos E eu tempos, vou te é, orientar. aí a gente vai fazer um diagnóstico daquilo que já está no processo, eu não estou elaborando, não estou advogando junto contigo, né? Então, eu vou apontar aqui o que está legal, o que você precisa mexer, e a partir daí a gente cria um script que você vai usar de modelo nos seus futuros recursos. Você fez um próximo recurso, você fez o protocolo, você me entrega e vamos ver o que você evoluiu. E assim a gente vai construindo, né, uma Muito melhoria. E o legal. aluno, eu acho que aí a gente consegue um resultado, um curso que tem aplicação, né? Então o aluno ele vai passar por uma entrevista para ver se entra agora ou se deixa para um outro momento. Então fica o convite também para o pessoal, e mesmo quem não quiser, não tiver interesse em entrar agora, fica o convite de participar lá das reuniões do Zoom. Tem alguns posts lá no Trabalho Notável que tratam dessa atividade, é só a pessoa mandar um direct para mim ou comentar no post, eu quero o link lá do Zoom, tal, que a gente já sabe o que é, o pessoal do nosso suporte manda o link para a pessoa. Eu entrei esses dias e adorei. Adorei, fiquei Muito legal. apaixonada. E cada vez mais, assim, admirando o senhor, o trabalho do doutor. E adorando a turma, né? Porque eu tô começando a. Eu estava no momento que eu estava mais introspectiva, mas agora eu já estou mais falando com o pessoal tal, e tá sendo muito legal, porque eu estou conhecendo gente do Brasil inteiro, né? E muito Muito bom. legal. E estou muito feliz. Estou muito feliz com a presença do doutor. Obrigada pela oportunidade. O dia que o doutor falou para mim, eu vou fazer a live com você, o senhor viu meu sorriso na hora que eu falei, não acredito. Eu liguei pro meu pai na hora, eu falei, pai, você não vai acreditar. Porque eu sou meio maluquinha mesmo. Mas muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por ter aceitado. Aqui a sua colega também já me adicionou e ela já está intimada, vai fazer uma live aqui comigo. E muito obrigada. Não tenho mais palavras para dizer. Está todo mundo aqui só te elogiando. E eu posso deixar a live gravada? Oi? Posso deixar a live gravada? Pode, claro. É até bom que depois eu baixo para a gente mandar lá pro YouTube do Trabalho Notável. Eu te mando pelo iCloud. Aí beleza. Você baixa, fica mais fácil. Beleza. E agradeço, eu vi aqui também que estava na live o professor José Antônio Ribeiro. Daqui a pouco, às 7 horas, ele faz a audiência, a primeira live do ano pelo Audiência 4.0, né? O Zé Antônio é um parceiro, o perfil é
@audiência 4.0. E o Zé Antônio tem uma grande surpresa para mostrar para o pessoal que segue ele. Então, mesmo quem não tiver tempo de assistir a live completa, compensa dar um pulinho lá só para ver que é que o professor Zé Antônio está aprontando para esse começo de ano. Vou entrar. Como é que é? Live.4.0? Oi? Qual É que é o nome Audiência dele? 4.0. É uma live, pergunte ao professor, é uma live que ele responde perguntas do pessoal. E amanhã, 8h30, tem a minha live lá no Trabalho Notável com o Antônio Humberto, que a gente vai fazer a nossa primeira live do ano Eu também, converso de vez em quando com o amanhã. Antônio Humberto no WhatsApp. Eu tô ficando maluca. Uhum. Muito obrigado, Renata. Valeu, pessoal. Até a próxima. Eu que agradeço e tenha uma ótima noite. Um beijão e Valeu. obrigada, professor. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau, gente. Eu nunca sei sair daqui. Oi, gente. Às vezes fica difícil para sair. Eu não... Aqui.